Então, tá aí, sequência da última aula. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrado em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos, para nossa felicidade. O primeiro, graduado na escala Celsius. Ótimo, eu conheço todos os pontos da escala Celsius. E o segundo na escala Kelvin. Ótimo, também conheço os pontos da escala Kelvin. Os valores obtidos foram, respectivamente, iguais a 120 para a escala Celsius e 438 Kelvin. Tá certo? Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a... então os valores obtidos, respectivamente, foram 120 e 438. Bem, você só tem que escolher uma delas para transferir, porque elas são as mesmas, né? Foi medida a temperatura na escala Celsius e acharam 120 graus Celsius. Fizeram a mesma coisa, né? 120 mais 273. Perdão. Tá mais, é mais embaixo aí. Beleza, foi mal. Ele achou essa temperatura, né, que eu não sei qual é na escala Kelvin e também não sei qual é na escala Fahrenheit. Desculpa, li rápido. E esse segundo ponto foi obtido na escala Kelvin, que é 438. E eu não sei, vou até voltar aqui para fazer o tempo. Na escala Kelvin. 438. Kelvin. E eu não sei que valor é esse na escala Celsius, tá? E muito menos na escala Fahrenheit. E ele está querendo saber essa variação, não é nenhuma dessas temperaturas na escala Fahrenheit, não. Ele quer saber qual é a variação. Qual foi a variação? Ué, gente, eu tenho que escolher. Perceberam o problema aí? Eu estou com 2 pontos no gráfico. Um que é o 120. Opa. Um que é o 120 e o outro que é o 400 e pouco, né? Na verdade, o daqui de baixo que é maior, né? Mas eu estou com esses 2 pontos aqui no gráfico, no meu termômetro. E eu não sei qual é a variação. Eu não sei qual é a variação porque ou eu transformo essa daqui, essa primeira aqui, em Kelvin para saber quanto que variou, ou eu transformo essa daqui em Celsius para saber quanto que variou em Celsius, para depois eu calcular essa variação na escala Fahrenheit. Entenderam o problema aí? Então ele não quer saber o 120 equivale a quanto Fahrenheit, não sei. Mas se você quiser transformar para Fahrenheit o 120, você pode. Aí depois você vai ter que transformar o 488 também em Fahrenheit, que aí você descobre qual foi a variação da temperatura, tá? Ou então você descobre na escala Celsius primeiro ou na escala Kelvin e depois descobre qual que é na Fahrenheit, tá? Na escala Celsius, a variação é de 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a variação também é de 100, só que Kelvin, porque essa daqui lembra que ela vai de 273 até 373? Então ela também varia. Agora a Fahrenheit, ela varia quanto? 180. Porque ela vai de 32 Fahrenheit até 212 Fahrenheit. Então, qualquer escala que você transformar aqui tá bom. Vamos pegar o grau, o Kelvin aqui, ó. Kelvin é o quê? Kelvin é TC menos 273, não é? Se você esquecer a fórmula, eu acho que você não pode esquecer, são os valores. Por exemplo, grau Celsius. Ele é de 0 a 100. Kelvin é 273 até 373. Então, para você sair de Kelvin para Celsius, só você tirar o 273. 273 menos 273, 0. 373 menos 273, 100.
Então tá aí, ó. Então em Kelvin vai ficar quanto? Celsius é 120. Não, como é que é? Kelvin é TC menos 273. Os É 200 mais, não? é mais, perdão, vai dar negativo, é impossível. Mais 273. Então aqui vai dar é, 393 Kelvin. Tá certo? Então pra você pular daqui para cá, né, e daqui para lá. Então é de 400 de 393 para 400 e variou quanto? Qual foi a variação aí, Kelvin? A variação foi de quanto? 45. Concorda? Kelvin. Todo mundo concorda? Então, na verdade, o 120 ele pulou de 120 para, que eu não sabia aqui antes, né? Ele pulou para quantos Kelvin? 120 corresponde a quanto? A 393 Kelvin. Então, os valores medidos foram esses aqui, ó. Uma variação de 45. Aí você faz uma regra de 3. Tá, variou 45 Kelvin. Isso serve para Celsius também. Numa escala que varia 100 Kelvin. Numa escala que varia 180, que é o caso da Fahrenheit, vai variar quanto, né? Então vai ficar, só você multiplicar aqui cruzado, né? 180 vezes 45, 45 vezes 180 dividido por 100. Quem gosta da fórmula já multiplica de uma vez, né? 45 vezes 1,8. Beleza? Então, quanto que vai dar aí? Opa, vacalhei com vocês aí, né? Meu Excel. Quanto que deu aí, galera? 45 vezes 1,8, na verdade. 81. 81. 81 não é a temperatura na escala Fahrenheit. É a variação da temperatura, né? Não é a temperatura. Para saber a temperatura, você teria que fazer o seguinte: é, transformar isso aqui para Fahrenheit, transformar isso aqui para Fahrenheit para saber as temperaturas. Não, nós já fizemos direto. Nós descobrimos numa das escalas aqui, ou Celsius ou Kelvin, quanto que era a variação. Descobrimos que deu uma variação de 45. Tanto a escala Kelvin quanto a Celsius, elas variam o mesmo tanto, elas variam 100. Não fiz a regra de 3. 45 variou na escala Kelvin. E na escala que varia 180, variaria quanto? Iria variar 81. Tranquilos? Essa questão, gente, se tiver alguma dúvida aí, eu diria que essa daqui é uma das questões mais difíceis que tem de teoria, tá? Porque você não pode confundir temperatura com variação da temperatura. Na atividade que eu passei para vocês sobre é, sobre temperatura, deixa eu ver aqui, acho que eu vou até dar um prazo maior para vocês aí, e aqui direto em atividade, temperatura, escalas termométricas, deixa eu ver se é essa, vocês já fizeram, né? Não fizeram porque não tem a data ainda, né? Tá. Escalas termométricas, isso que eu mostrei para vocês. Uma coisa é a temperatura 20, outra coisa é a variação 30. Então eu fiz questão de perguntar isso aqui várias vezes para ficar bem claro na mente de vocês aí quando que ele está perguntando uma temperatura e o que eu faço e quando ele está perguntando uma variação de temperatura, qual conta que eu faço, tá? Essa daqui, ó, que eu vou dar um prazo maior, tá? Essa do dia 15 aqui, que seria amanhã. Vamos jogar lá para sexta-feira, tudo bem? Que é, acho que vocês já até fizeram, alguém já entregou aí, não? Que é duas perguntinhas só. Qual que é a temperatura de 60? Isso aqui é tranquilo demais. Eu vou passar, vou dar um dia a mais aí só de Ô, Carlos, bondade. a Oi. variação da temperatura é a maior menos a menor ou é a final menos a inicial?
é a menor. Aqui no caso, de onde que eu tirei, por exemplo, esse 180 aqui, ó. Eu peguei a escala Fahrenheit e peguei o ponto de fusão, que é 32, e o ponto de ebulição, que é 212. Por isso que eu falo que a escala Fahrenheit ela varia 180, a variação dela. Né? E os pontos de fusão e ebulição da Celsius é diferente, é 100. Eu pego essas daqui. Agora, a menor depende do referencial, né? Eu posso ter valores bem pequenos aqui, né? Então, eu pego esses extremos aqui, esses referenciais, na verdade, que eu pego, que é o ponto de fusão e ebulição. Por isso que eu sei que é 180. Tranquilo? Respondi ou Tranquilo. equivoquei? Respondeu. Beleza, então. Fechou. Só tem mais um exercício, tá? Que é comparando, tá? Isso aqui também cai bastante. Comparando. Que aí tem tudo a ver com o termômetro caseiro que vocês vão fazer pra gente. Tudo a ver. Com a ideia de termômetro mesmo. Comparando centímetro ou milímetro, né? Com. Aqui está comparando até volume, né? Mas vocês vão comparar centímetro normal com a altura do líquido com temperatura, tá? Então vamos lá. Aqui um certo líquido está quase transbordando de um becker de vidro, beleza? De capacidade 450 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Então tem um volume aí, talvez um volume inicial de 450 centímetros cúbicos. Isso a temperatura de 20 graus Celsius, está quase transbordando. Aquecendo-se o conjunto até 100 graus, transbordou. É, transbordam 90, um volume de 9 centímetros cúbicos. A dilatação real desse líquido é, olha só, isso aqui é o volume inicial, mudou de assunto aqui, né? É o volume inicial. O volume inicial. Tá? É o volume inicial. A temperatura inicial, né? Naturalmente. Quando ele aquece de 20 para 100, esse volume aqui é o que transborda. É o que você vê derramando. Então, esse volume aqui é o volume aparente. Volume aparente. Só que, com essa variação de temperatura de 20 até 100, essa variação de 80, perdão, de 80 graus, uma variação de 80 graus, não tem como o recipiente também não ter dilatado. Como que o recipiente não dilatou com uma variação tão grande dessa, né? Aí pergunta, qual que é a dilatação real desse líquido? Por que ele está perguntando a dilatação real? Justamente por causa do recipiente ter dilatado. Tem uma dilatação do recipiente também. Tá? E o becker é de vidro. Tá certo? O becker é de vidro. E o becker tem um volume inicial, o becker tem um volume inicial de quanto? Porque no início ele está quase transbordando. Esse quase, ele te deu uma dica. Ó, tem um volume inicial aí de líquido de 450. Mas tem um volume inicial de Becker que também é 400. Ele acabou te falando qual é o volume do Becker. Também, tá? Então te falou. Recipiente. Então, recipiente. Variação do recipiente. Eu vou colocar Becker, tá? Senão vai misturar real com Becker, do Becker.
é volume inicial do Becker, que eu sei, coeficiente de dilatação do vidro, deveria ter falado aqui, né? Não falou, mas eu vou buscar na internet. Variação de temperatura, que eu sei que foi 80. Então aqui tá fácil de resolver. Eu só preciso do gama, que deveria ter vindo aqui, tá? Não veio porque é questão do vestibular, com certeza no dia do vestibular veio. E a dilatação, essa aqui é do recipiente, então tá. E ele quer saber qual que é a real. Qual é a real? Qual que é a dilatação real? Bem, gente, qual que é a dilatação real? Vocês concordam comigo que a dilatação real, ela é a dilatação do Becker, porque aumentou de tamanho o Becker. Então eu vou ocupar um espaço, a casa aumentou de tamanho, né? Então eu tenho que considerar isso, mas mesmo assim ainda transbordou. Então o real é o tanto que o Becker aumentou, mais o volume, tá? Aparente, que eu vi derramar. A variação do volume aparente tá ótimo. Eu também já sei. Esse é o tipo de exercício, se você não for colocando aqui tudo que você sabe, tá? Presta atenção aí, galera. Você fica doido. Porque fica parecendo que tem muita variável. Esse volume que transbordou é 9. Você nem precisa calcular ele. É 9, tá? Você já sabe que transbordou 9, que derramou 9. Então você não precisa calcular esse delta, essa variação de volume aparente, porque você já sabe que ele derramou. Isso aqui é a quantidade que derramou, ó. Não é volume inicial, não é nada disso. Agora aqui não, aqui é volume inicial. Por isso que você tem que calcular o delta V do recipiente, do Becker. Esse aqui não. Esse aqui já é o volume aparente, ó, né? Já é o derramado, né? Isso aqui é o derramado. Então eu já sei o que é isso aqui. Do Becker eu tenho que calcular. Aí morreu Bahia, é só somar os dois e pronto. Concordam com o problema? Não é simples, é o problema mais sofisticado, vamos dizer assim, da variação de volume. Além de saber calcular variação de volume, eu ainda tenho que fazer essa interpretaçãozinha aqui, ó, tá? Que o volume real, né, que é o que ele está querendo aqui, é o volume do Becker, do recipiente, mais o que derramou. E o que derramou geralmente é dado no exercício. Beleza? Então, deixa eu recapitular aqui que a Anta parou de gravar e esqueceu. Então, o que eu fiz? Coloquei lá, peguei lá na internet o do vidro comum, 0,9. Peguei do vidro especial aqui, né? Pirex 0,3. Estou observando, obviamente, que o vidro comum é 3 vezes, o coeficiente de dilatação linear é 3 vezes maior que o Pirex. Ou seja, tem uma capacidade 3 vezes maior de dilatar. A variação de temperatura não foi pequena, foi 80 graus Celsius. Aí eu perguntei, isso aqui é bom ou ruim? Ou, talvez melhorar a pergunta, qual é a consequência disso? Será que é interessante uma coisa dilatar mais do que a outra? É lógico que depende do fim. Se eu estiver falando de uma cerâmica que eu vou colocar no chão, é bom que ela não dilate quase nada, né? Porque senão uma cerâmica vai empurrar a outra, né? Concreto, parede, é bom que não dilate também, né? Porque senão pode ter uma trinca ou dilatar de forma desigual, né? A cerâmica que está pregada na parede dilata de um jeito e a parede dilata de outro. Então isso é ruim que vai descolar. Então assim, tem vantagens e desvantagens, depende da empregabilidade que você vai ter aí, né? Mas o fato do nosso material, do vidro comum, dilatar muito, se você aquece, galera, tá? 80 graus, ele vai quebrar fácil. A probabilidade dele quebrar é muito grande. Um Becker não pode ser um material que dilata muito. Pelo contrário, tem que ser um material que dilata pouco. Vocês concordam comigo? Tem que ser um material que dilata pouco. Beleza? Vocês tinham que ter participado aí, galera. Galera, fiz pergunta e tinha que ter participado. Hein? Então vamos calcular então qual é a dilatação do Becker, tá? A dilatação, que é o que está faltando aqui, ó, tá?
A dilatação do Becker é volume inicial do Becker, 450 centímetros cúbicos, certo? Volume inicial. Alfa, 3 vezes o... Alfa é 3 vezes o gama é 3 vezes o alfa, perdão. Então, 3 vezes o 0,3 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, que foi 80. Então, a variação do volume do Becker aqui foi, faz uma conta danada aí, 450 vezes quem? Vezes 3, vezes 0,3, vezes 80. Deu um númerozinho aí, conferindo comigo, e 32.400. Porém, tem um 10 a menos 6 aqui. Certo? Então, a variação do volume do Becker. Eu vou eliminar isso aí, tá aqui, a aparente está em centímetros cúbicos, eu deixei isso aqui em centímetros cúbicos. Vou tirar o 10 a menos 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,024 centímetros, concorda comigo, gente? 4 centímetros cúbicos. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, mais uma casa, 6. Tudo bem aí, galera? Então, estou resolvendo o exercício mais difícil que eu posso cobrar numa prova no futuro aí, tá? Não nessa, mas na próxima. Então, eu resolvi a dilatação do Becker e deu uma dilatação bem pequenininha. Se eu tivesse usado no meu Becker vidro comum, eu teria dilatado 3 vezes mais do que isso aqui. Então, poderia ter quebrado o vidro, tá? Ainda não cheguei na resposta, tá? A dilatação real do nosso recipiente, né? A real do líquido, perdão, é a que eu acabei de calcular, 0,0324, mais a aparente, que é 9, né? Eu sei, gente, se a gente voltar lá, talvez você está com raiva de mim, eu sei que lá dava para resolver a questão, mas eu queria mostrar como fazer o cálculo, né? Porque aqui está menor que não sei. A dilatação real, uai, tem que ser maior do que 9. 9 foi só o que derramou. Então dava para resolver a questão, só que eu queria mostrar como resolver, né? Porque vai que vem outra que não tá assim, né? Lógico, essa daqui, de certa forma, mal elaborada. Não quis exigir muito, né? Se o aluno tiver uma percepção, lógico que tem que ser mais do que aparente, então tem que ser maior que 9. Lógico que tem que ser maior que 9, né? Mas eu estou mostrando como calcular isso aqui, beleza? Então a variação aí do volume real é 9,0324 centímetros cúbicos, tá? Então, do capítulo inteiro, tá? Esse aqui seria o exercício mais elaborado, tá? Que eu tô cobrando, que é lembrar dessa relação, além de ter que fazer os cálculos. Vai vir uma tabela com vários valores, inclusive 2 de vidro. Você vai ter que escolher qual que é que você vai usar e não esquecer de multiplicar por 3. Vocês viram que quase todas as tabelas, não está nem aí com vocês, sempre falo o alfa. Muito difícil falar o beta, muito difícil falar o gama, tá? Geralmente é o alfa que eles falam, tá certo? Tranquilos? Meu Deus, o tempo está querendo acabar já. Vocês concordam comigo? Vocês estão estudando outra coisa aí não, né, gente? Faz isso comigo não, gente. Fala comigo, gente. Não me deixe só. Estou entrando em depressão aqui, gente. Gente, tudo bem aí? Tudo bem, cara. Ótimo, cara. Obrigado. Ótimo. Bem, eu iria fazer o seguinte. Eu iria resolver uma questãozinha aqui da dilatação térmica, tá? Já que eu estou falando desse assunto. Mas restam
6 minutinhos, eu vou marcar, vamos marcar uma data para isso aqui, galera, ó, tá? Para esse experimento aqui, ó, tá? O álcool é o ideal, tá? Mas muito cuidado ao manusear o álcool, tá certo? Bem, para sua pele ele vai só desidratar um pouquinho, todo mundo tá cansado de usar o álcool gel aí. Ele vai desidratar só um pouquinho. É mais questão de outros cuidados também, né? O álcool seria o ideal, que ele dilata com maior dilata mais do que a água comum, tá? Então o álcool com um corantezinho, com suco, pega um suco de uva, de morango para dar uma cor, né? E põe no álcool, dilui no álcool ali, para ficar mais fácil você perceber, né? Aí você vai fazer o seguinte, vai fazer o que eu vou mostrar aqui sem áudio, vou só narrando aqui, você vai fazendo isso aqui pra gente. Olha só, álcool comum, tá? Olha o recipiente que ele está usando, né? As possibilidades aqui é muito simples, tá? Ele não está usando o álcool mais difícil de encontrar, ele está com 57, 54, tá? Que é o comum, né? Mas queima, viu? Tem que tomar cuidado do mesmo jeito. E ele vai encher isso aí, né? Vai colocar um pozinho aí para servir de fluido térmico, de fluido para termômetro, né? Então ele vai fazer isso aí, deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu recomendaria encher até um pouquinho mais, tá? Ele vai botar qualquer coisa, tá? Eu sugeri o suco que é mais acessível, tá? Mas para ficar perceptível na hora que esse fluido dilatar, ele ficar perceptível, tá certo? Pequenininho foi só para misturar aí, né? Eu colocaria mais água, tá? Mas aqui já dá pra ver, ele colocou um bem escuro, faz um suco bem denso, tá? Colocou o furinho lá na tampinha, colocou um canudinho de refrigerante, gente, comum, tá? Não posso nem passar muito tempo do vídeo, que eu não tenho direito. Tá livre, né? Tá no YouTube. Aí ele coloca lá para ficar bem perceptível a variação aqui do líquido, tá? Olha lá, fica bem claro. Ó. É lógico que você não vai apertar, né? Que aí seria pressão, seria outro assunto. Mas ele vai usar isso como termômetro. Olha que termômetro simples. É esse termômetro que você vai fazer. Inclusive, eu já deixei lá, tá? Os roteiros. Onde que tá roteiro, 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 roteiro. Já deixei inclusive os roteiros aqui, ó. Como é que chama? Laboratório de Ciências. Tá aqui o roteiro. Tem várias coisas. Aqui tem aula, né, gente? Desculpa. Roteiro tá aqui, ó. O termômetro caseiro. Deixei um roteirozinho lá. Mas você tá vendo que esse videozinho que eu tô mostrando pra você aí é muito simples. É o roteiro do Bernoulli mesmo. Tá no livro de vocês, tá? Então, voltando lá, você viu que não tem segredo nenhum. É isso que ele tá usando como termômetro, tá? Não é apertando que você vai criar você vai aquecer isso aí. Colocou água quente no recipiente, toma cuidado que você está usando álcool, você está perto do fogo. O álcool na água quente não tem problema nenhum, mas você está usando coisa que é combustível, né? Então, se você colocar, toma cuidado aí. Então, ele pegou água quente, sai fora do fogão, leva essa água quente para outro lugar, não precisa ser fervendo não, tá? E ele colocou essa água quente também, que ele não está apertando nada, colocou em contato com a água quente e o líquido está dilatando. Está dilatando e está subindo aqui, ó. Ô, gente, se a gente fizesse, a gente faríamos isso no presencial. Se a gente pegar o gelo, colocar isso aí no gelo e marcar o ponto no canudinho, você teria referências mesmo. Então aqui, ele deixou, tá vendo que de repente subiu e foi muito? Aí depois colocou na água fria pra. Então eu só queria que você registrasse aqui. Se souber a temperatura, perfeito, tá? Se souber a temperatura, perfeito. Se souber a temperatura lá deixa eu voltar aqui. Se souber a temperatura da água, melhor ainda. Mas não é fator determinante aí para o nosso experimento não, tá? Não é fator determinante para o experimento. Basta você mostrar que de fato aconteceu, funcionou, igual igual mostrou lá, funcionou, realmente dilatou. Põe na água quente, porque esse negócio de dilatar um pouco. Tenta medir a sua temperatura segurando o recipiente. Então vocês viram o quanto é simples o experimento, tá? Vamos marcar isso aí
vocês me entregarem semana que vem, tudo bem? Porque já tem outro experimentozinho aqui, ó. Vou marcar na próxima aula da semana que vem. Já tem outro experimentozinho aqui que é o eletroscópio, que é muito simples também, tá? Eu exagerei aqui no roteiro, um roteiro grande, tá? Porque ele foi detalhista. Mas outro que usa material muito simples também, tá? A gente já marca isso para outra semana, tá? Então semana que vem é o termômetro e na outra é esse aqui. Tranquilos? Que aí eu acredito que a onda roxa já tenha passado e a gente faz o último para encerrar o compromisso de vocês por enquanto com física experimental e passar a bola para frente, passar para que nem tem o roteiro aqui ainda, o roteiro 2, passar para Eric ou para Guilherme. Beleza? Tranquilos? Beleza, Oi, Ney? ô, cara, deixa eu Oi, perguntar. por Se eu favor. fizer com água e jogar um pouquinho de anelina só para colorir, tem Pode. perigo Não tem da perigo anelina nenhum. E foi o que ele alterar? fez aqui, ó. Foi o que ele fez aqui. Opa, antes, né? Eu acho que ele jogou foi Anelina. Joguei suco, porque às vezes tem até o sugeriu suco, que às vezes até tem na sua casa aí. Né? Foi o que ele usou aqui. Não tem nenhum perigo, nenhuma combustão ou reação, não. É mais complicado, mais cuidado você deve ter a hora que. Eu não gostei do fato de ele ter chegado no fogão aqui, tá? Não tem necessidade de você chegar perto do fogão com a coisa inflamável, não. Pega a água quente, sai fora do fogão e faz isso. Não precisa ser tão quente, né? Não precisa subir tanto, né? Aqui, para a gente visualizar que realmente constatou duas coisas. Você vai colocar no seu relatório aqui também, né? A dilatação dos líquidos e a aplicação disso, cara. A aplicação disso como termômetro, como uma coisa útil. Né? Ainda mais em pandemia, né? Como uma coisa útil. Não é preciso, obviamente, porque o líquido não é o ideal, que é o álcool, né? É o convencional. Tem alguns termômetros de álcool também, né? Mas a coisa é rudimentar, né, gente? É caseiro. Beleza? Tranquilos? Então olha que essa aula aí ficou valendo no finalzinho aí como experimento, hein? E fica marcado para a próxima semana, primeira aula da semana que vem, que deve ser segunda-feira, entrega de ciência. Tudo bem? Dúvidas?